Nelson Rodrigues foi um renomado dramaturgo, jornalista, escritor e contista brasileiro. Considerado um dos maiores expoentes do teatro brasileiro do século XX, nascido em 1912, no Rio de Janeiro, suas obras são marcadas pela intensidade, ousadia e polêmica. Nelson Rodrigues é conhecido por retratar a natureza humana de forma profunda e controversa, abordando temas como a sexualidade, o amor, a traição e a moralidade. Suas peças teatrais, como Vestido de Noiva e Álbum de Família, revolucionaram o teatro brasileiro ao introduzir elementos inovadores, como a fragmentação temporal, as múltiplas narrativas e a introspecção psicológica dos personagens. Além do teatro, Nelson Rodrigues também se destacou como cronista esportivo, escrevendo colunas polêmicas que misturavam futebol e comportamento humano. Seus textos jornalísticos eram conhecidos por sua contundência e pela capacidade de provocar reações intensas dos leitores. Nelson Rodrigues faleceu em 1980, deixando um legado imenso para a literatura e o teatro brasileiro. Sua obra continua sendo estudada e encenada até os dias de hoje, sendo reconhecida como uma das mais importantes e influentes do país. Nelson Rodrigues era um conservador que criticava o conservadorismo, criticava a hipocrisia nas relações familiares. Nelson Rodrigues foi, acima de tudo, um gênio e talvez o maior frasista da história do país. A carta anônima. A mãe, que era severa, autoritária, criara os filhos na presunção de que ciúme é falta de confiança. Vivia dizendo: se o namorado de minha filha for ciumento, despacho ele no mesmo instante. Mando passear direitinho. E quando Dagoberto cresceu, fez 19 anos e namorou, revelou à pequena, na primeira oportunidade, que não era ciumento. A pequena, que se chamava Lili, ainda duvidou. Pensa que acredito? Te juro, te dou minha palavra de honra. E ela: pois sim. Na primeira ocasião, Dagoberto, ao lado de Lili, invocou o testemunho materno infalível. Não é, mamãe? Ciúme não é falta de confiança? A mãe, Dona Dolores, de origem italiana, foi de uma ênfase impressionante. Disse que era, sim, falta de confiança. E concluiu: ciúme até ofende. Lili não fez a menor objeção. Respeitava a matrona. Sabia, por informações fidedignas, que a provável futura sogra tinha um gênio da peste. Quando estava furiosa, nenhum filho tinha coragem de abrir o bico. Dagoberto contou para a pequena um episódio doméstico, e não sem uma certa vaidade. Mamãe é uma fera. Para descer a mão não custa. Outro dia me sentou a mão. E você, deixou? Ué, você queria que eu fizesse o quê? Lá em casa sempre foi assim. É método da mamãe. Pouco a pouco, Lili, apesar de toda a ingenuidade dos seus 18 anos, foi vendo que já devia ter percebido há muito tempo. Ou seja, que Dagoberto se criara agarrado às saias e às ideias maternas. E havia uma coisa, sobretudo, que a menina trazia atravessada na garganta: a falta de ciúmes. Se ia a uma festa, Dagoberto não fazia a menor restrição. Era o mais liberal possível, o mais democrático. Nas primeiras vezes, ela ainda quis insinuar: você só dança comigo e eu só com você, não é? Não, senhora. Ué, claro, minha filha, você pode dançar e eu também. Fez o maior espanto possível. Posso dançar com todo mundo, com qualquer um? Como Dagoberto confirmasse com boa fé, mas obtusa, ela deu expansão ao seu espanto. Como você eu nunca vi, você é um número. Foram essa festa e muitas outras. Ela dançava para um lado, ele para o outro. Na saída, Dagoberto comentava passagens da festa. Referia-se às pequenas que haviam dançado com ele. Fulana é uma bela, uma simpatia. Lili explodiu. Sapeca é o que ela é, de uma falta de modos que Deus me livre. Dagoberto, do lado, assoviava feliz. Acabaram ficando noivos. Como Dagoberto não tinha pai, Dona Dolores fez o pedido. Os pais de Lili foram gentilíssimos. E o velho, antigo repórter de assistência, expôs suas ideias. Virou-se para Dona Dolores, que, muito gorda, um busto de avalanche, lotava o espaço da poltrona, e disse: o essencial é haver compreensão. Havendo compreensão, pronto. E Dona Dolores: aliás, eu já disse a Dagoberto, se o negócio não der certo, separa-se, cada um vai para o seu lado. Na varanda, dependurada no ombro de Dagoberto, a menina que de manhã tinha ido à cidade contava: o ônibus em que viajei tinha gente até no teto. Nem sei como a inspetoria não toma providências. Um autêntico abuso. E nessas ocasiões, já sabe, os homens aproveitam. Claro, tira uma casquinha, suspirou. E hoje, eu quase ia meter na mão na cara de um. No apertão, ele... Dagoberto, atento, intercalou o comentário. Condução é um caso sério. E te digo mais. Sabe que é um negócio da China? Uma linha de lotações. Dá um dinheirão. Ela não disse nada, mas por dentro foi às nuvens e bufou. No dia seguinte, queixou-se às amigas: está pouco ligando que no ônibus façam e aconteçam comigo. Lili tinha colegas que viviam brigando com seus namorados, tudo por causa de ciúmes.
Houve uma, até que, em virtude de uma denúncia anônima, foi esbofeteado em plena rua pelo pequeno. Narrando o episódio, em meio à curiosidade voraz das amigas, exclamou: "Vi estrelas ao meio-dia", e parecia muito bem servida. Fulano não é sopa, eu tenho de andar na linha, senão já sabe. De todo episódio, o que na realidade marcou o espírito de Lily foi a carta anônima. Voltou para casa meio abstrata. A partir de então, quase todos os dias, Dagoberto recebia uma carta anônima, contendo ofensas e delações. Era chamado de bobo, de cego, de mosca morta, de palhaço. Quanto a Lily, fazia isso, aquilo e aquilo outro, e, sobretudo, já fora vista várias vezes em companhia de um tal Quincas. Ao mesmo tempo, o Quincas era apresentado como um conquistador profissional, que não discriminava senhoras casadas e solteiras ou viúvas, e dava em cima de todas. A princípio, Dagoberto nem ligou. Tinha mais que fazer do que levar em consideração um papelucho abjeto. E não deu mesmo confiança de contar nada à noiva. Ele ia se aborrecer e para quê? Mas pouco a pouco, sem que ele o confessasse, a insistência ia abalando suas resistências. Podia rasgar o envelope sem ler, pois já conhecia a letra. No entanto, ler essas cartas, relê-las, passou a ser na sua vida uma espécie de vício, de mania, de doença. E de manhã, a primeira pergunta que fazia antes mesmo de escovar os dentes era esta: "Tem carta para mim?" Elas já faziam falta. Na véspera do casamento, depois de vencer uma batalha com seus escrúpulos e princípios, atirou ao pé da noiva a pergunta: "Vem cá, Lili, você conhece o tal de Quincas?" "Quincas? Conhece?" "Mais ou menos. Que tal? Namorou comigo antes de você." E Dagoberto vencendo no escrúpulo: "Casado?" "Desquitado." Dagoberto continuou: "Depois da lua de mel, sua tragédia, pois o caso das cartas anônimas se definia como tal. A princípio eram sumárias e simplesmente vis. E pouco a pouco, depois do casamento, elas se tornaram mais líricas. O Kika já não era apenas como nas primeiras, um Casanova de quinta ordem, não. Evoluiu para um galã de classe, capaz de sentir e de inspirar paixões em grande estilo. Dagoberto doeu-se, dentro do pijama. Escovando os dentes diante do espelho, não conseguia se considerar nenhum amoroso sublime e fatal. Longe disso, um dia surpreendeu-se, espionando a mulher, controlando pelo telefone as saídas da mulher. Teve vergonha de si mesmo, mas foi fraco e reincidiu. Aproveitando uma oportunidade em que a mulher saíra, de fato, deu uma busca minuciosa e frenética nas gavetas e roupas de Lily. Remexeu tudo e já desistia quando numa caixa fez a descoberta espetacular. 3 rascunhos de cartas anônimas que recebera com a letra de sua esposa. Atônito, viu-se de súbito diante da verdade pura, simples e sofismável. A própria Lily a escrevia. Sentando-se na cama, com as 2 mãos sobre o joelho, gemeu: "Essa é a maior, essa é a maior." Aliviara-se, porém, de um peso tremendo. Foi para a rua de alma nova, olhando os outros mortais de cima, do alto, com uma sensação de superioridade imensa. Mais do que nunca, convencia-se de que o sujeito que leva a sério cartas anônimas é um imbecil, um idiota chapado, um bobo alegre. E começou a pensar em dar uma lição à mulher. Cada carta anônima que recebia era um motivo para que ele, petulante, cínico, puxasse o assunto Quincas. Sério por fora e as gargalhadas por dentro, exaltava o outro e dizia: "Esse Quincas está me parecendo uma boa praça." E o Quincas passou a ser falado, mencionado naquela casa, como se fosse um dos moradores, como se estivesse com o casal debaixo do mesmo teto, numa presença corpórea. Lily não compreendia direito a atitude do marido. Havia algo de ilógico, de absurdo nas suas constantes alusões ao outro. De qualquer maneira, falhara sua tentativa de inspirar ciúmes. Todavia, com uma tenacidade de fanática, continuou escrevendo, e nas conversas com Dagoberto aceitava o assunto, com uma irritação progressiva que dissimulava. Floreava o namoro com Quincas, mas o pior sucedeu um dia. Por coincidência, apresentaram Dagoberto ao outro. E Dagoberto lembrou-se de pregar uma partida à mulher. Fez o convite com muito empenho. "Apareça um dia para jantar conosco. Amanhã, por exemplo, ok?" E o outro: "Ok." Não disse nada a Lily. A surpresa foi completa. A moça, na maior das ingenuidades, abriu a porta e deu com o marido e o homem tão falado naquela casa e tão pensado. O Quincas em pessoa, num terno branco. Dagoberto estava se divertindo tanto com a situação e com tamanha vontade de rir, que lhe pediu licença, foi ao banheiro e lá dentro, sem testemunhas, contorcia-se, asfixiava-se nos acessos de riso. Diante um do outro e sós, Quincas e Lily olhavam-se apenas, espreitavam-se. Conforme Dagoberto previa, a partir da noite em que Quincas jantou com o casal, não houve mais cartas anônimas. Quincas passou a frequentar a casa, tornou-se amigo íntimo do marido, e nas noites de calor saíam os 3 para passear de automóvel. 4 meses depois recebeu uma derradeira e sintética carta anônima. "Tua mulher vai fugir hoje, com o Quincas, para a Europa, no avião das tantas horas. Bye bye." Não ligou, é claro, mas quando chegou em casa, de noite, a mulher não estava. Telefonou para Quincas. Partira para a Europa. Correu ao aeroporto, lá viu na lista de passageiros
o nome do outro e da mulher. Voltou para casa sem pressa. Pela manhã meteu uma bala na cabeça.